Boa tarde a todos, Marcelo do Táxi, a voz do taxista, aquele que fala o que o taxista pensa e precisa saber. Hoje, quarta-feira, dia 23 de agosto. Vou falar sobre alguns tópicos e queria pedir que a categoria compartilhasse o máximo para que todo mundo soubesse do que acontece no mundo do táxi. Bom, vou falar sobre o colega Luciano, que é auxiliar na autonomia do filho e teve na Secretaria Municipal de Transporte para pegar o selo dele hoje. Bom, o carro dele está devidamente vistoriado, só faltou o selo, porque a secretaria, por incompetência, não tinha o selo na época. Ele, como auxiliar devidamente cadastrado no carro, foi lá para buscar o selo, já que o filho dele está viajando. Aí a Secretaria Municipal disse que só o proprietário ou ele teria que ter uma procuração. Em pleno século XXI, a Secretaria de Transporte criando burocracia para pegar um selo ou fazer uma vistoria. Se pagar o zangão na porta da secretaria, em 5 minutos ele entra e pega o selo. Se pagar o despachante, que vai pagar a propina para o funcionário público, também em 5 minutos entra e sai com o selo na mão. Mas o taxista devidamente registrado no carro não pode pegar o selo. O Teco Leco Leco, rebolador do camarote do prefeito, estava no grupo Somos Todos Taxistas, defendendo essa prática. Claro, a propina rola dentro daquela quadrilha da Secretaria Municipal de Transporte e é com esse dinheirinho que paga os 13.500 de salário para ele, que faz parte da quadrilha. Bom, o doutor André Oliveira postou na sua rede social que a liberação das autonomias para auxiliar vai seguir o critério daquela lista que foi mandada para o governo federal na época do auxílio combustível. Bom, essa lista não foi divulgada, a gente nunca soube quais os nomes que foram mandados. Tanto que teve muitos taxistas que estavam aptos a receber o auxílio e não receberam. Nós não sabemos se foi porque a prefeitura não mandou o nome, e não sabemos se foi culpa do governo federal, porque a lista não foi divulgada, então o taxista ficou na nuvem sem saber o que está acontecendo. Então nós precisamos ter muita atenção nisso, porque na época do Crivella tinha uma lista de 70 mil auxiliares, onde eu fui lá, para o Palácio da Cidade falar que estava errado. E aí foi bloqueado a liberação da autonomia até que fizesse um recadastramento. E depois do recadastramento, com tudo às claras, aí foi liberada a autonomia, tudo certinho. Então vamos ficar atento para que não tenha pilantragem nisso daí, porque a lista tem que ser publicada para a gente poder ficar de olho e o taxista auxiliar não ser prejudicado. Bom, os fanchones andaram falando sobre o evento que teve lá na Barra, que teve um bom trabalho da Secretaria Municipal de Transporte, da Superintendência de Táxi, que é comandada por Adriano Iori e Dionísio Lins. Então os fanchones, que tem mais de 20 taxistas nomeados pelo Dionísio Lins, para ficar falando bem no nome deles, que estavam aí falando bem sobre a organização. A organização não é nada mais, nada menos que obrigação da Secretaria Municipal de Transporte, que consta na Lei 159 que o taxista tem o direito de parar na porta dos eventos, porque é um transporte regulamentado da cidade do Rio de Janeiro para servir a população. Então a Secretaria não está fazendo favor para o taxista, não. E vou te dizer mais, não é que em outras gestões não fizeram, porque o Dionísio Lins mandou na época do Eduardo Paz, mandou na época do Crivella e está continuando mandando com a sua quadrilha hoje na Superintendência de Táxi, junto com o Adriano Iori, lá na Superintendência de Táxi. Então são sempre eles que estão mandando e nunca fizeram o trabalho de casa, que é servir o taxista. Então vamos ficar de olho, porque lá no Jockey o guarda estava expulsando todo mundo e o Tiaguinho do Marte, que é o novo nomeado, estava dizendo que o taxista que estava fazendo bagunça. Ele está defendendo a quadrilha contra o taxista. Agora, eles vão falar mal do taxista para defender a quadrilha e dizer que a quadrilha está fazendo um bom serviço. Mas várias reclamações foram feitas, usaram até meu nome, o guarda meteu o pé e depois voltou outro guarda graduado para tirar o taxista, até que resolveram o problema e a fila correu em perfeitas condições. Claro que a gente sabe que rolava uma propina lá e depois da denúncia que eu fiz, a propina parou de rolar. Então é obrigação a Secretaria Municipal, junto com a Guarda Municipal, Desordem Pública e 7 Rio, botar um ponto na porta do evento para o taxista poder servir a população. Marcelo do Táxi, sempre na luta pelo táxi, pelo transporte regulamentado do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.